E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui, Amanda Costa e hoje muito bem acompanhada. Essa mesa nunca esteve tão cheia. Quem é que tá comigo? Aqui, Lídia Azevedo. Aqui é a Mari Barbosa. Eu, Pedro Veríssimo. E eu, Fernando Gil. A liderança da Escola do Caos. Para construir o episódio de hoje, nós vamos falar sobre barreiras da colaboração. Esse que é o 5º episódio da temporada, os desafios do trabalho em equipe. E a gente começa com frase, hein? Eu vou puxar aqui a fila, gente. Se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá em grupo. É um provérbio africano. Gente, muito bem-vindos. Essa é a liderança da Escola do Caos aqui no podcast. No episódio de hoje, vocês são convidados também a falar suas frases. Eu tenho uma aqui, ó. Pessoas talentosas tornam umas às outras mais eficientes. Muito bom. E o desempenho é contagiante. É verdade. E essas duas são do livro A Regra Não Ter Regras. Adorei. Chegaram arrasando já as meninas. E eu vou pegar minha cola aqui porque eu não decorei. A minha frase é do livro Pense de Novo. Encare divergências como danças e não como batalhas. Adorei. Adoro dançar. A minha é atribuída ao Churchill. É o que dizem. Se cada um fizer a sua parte, perdemos a guerra. Muito bom! Estamos começando! Gente, é uma honra estar aqui com esse time de estrelas da Escola do Caos, porque é o seguinte, nada mais justo, né? A gente tá uma temporada inteira falando sobre os desafios do trabalho em equipe e a gente trouxe vários convidados, gente do mercado, gente muito boa para falar sobre diferentes temas relacionados aos desafios do trabalho em equipe. E aí, para falar de colaboração, eu fiquei pensando quem é que eu vou convidar, E eu falei, gente, com Alberto Reutemann e Anderson Bar de férias ainda, falei, peraí, eu tenho uma equipe brilhante aqui comigo, vambora com a liderança da Escola do Caos. Então, aqui eles já se apresentaram, já disseram seus nomes, mas eu vou reforçar o que é que essa galera faz aqui na Escola do Caos, né? Então, a gente tem Lídia Azevedo, que está à frente de operações, a gente tem Mari Barbosa, que está à frente de operações criativas, a gente tem Pedro Veríssimo, que está à frente das soluções educacionais, e a gente tem Fernando Gil, que está à frente do nosso comercial, né? É quem traz o dinheirinho pra dentro de casa, né, Fê? Sempre bom. Fundamental. É isso, né? Então, eles são os líderes das nossas equipes aqui. Então, eu falei, gente, nada mais oportuno do que essa galera para debater isso. Porque aqui eu vou querer saber como é que eles pensam, o que eles pensam a respeito de colaboração, se de fato ela acontece ou não acontece. Vai ser assim também, um pouquinho assim, da gente poder trocar ideia sobre a nossa própria organização, não é verdade? E aí eu começo com o seguinte, Emmanuel Gobelot, que é um escritor francês, ele é autor de um livro, você vai lembrar o nome do livro, o Pedro? Colaboração Disciplinada. Muito bom. Não é isso? Mas eu precisei ler a cola aqui. E ele defende que a colaboração significa combinar responsabilidade individual com o trabalho coletivo. E a gente sabe que colaboração traz um ambiente mais bacana, mais leve, traz resultados, precisa colaborar, tudo isso a gente sabe. E a pergunta que não quer calar. Eu vou lançar aqui na mesa. Quero só ver quem é que pega para responder. Se colaborar é bom, faz bem. A Mari já tá preparada para apertar o botão. Se colaboração é bom, faz bem para as pessoas e faz bem para as empresas, por que ela é tão difícil? É que dá um trabalho, né? Nossa! Chegou a primeira barreira dá da um trabalho. Você acha mesmo? Não acho que dá trabalho, mas acho que é um desafio e tanto mesmo que a gente enfrenta no dia a dia, por conta de vários motivos. As nossas correrias todas, muitas pessoas, né, a gente precisa desse tempo, às vezes, de reflexão e de parar para pensar, para desenvolver, criar alguma arte, alguma coisa, produzir algum texto, uma coisa nesse sentido. E às vezes a gente acaba deixando de lado mesmo, isso que é tão fundamental, né, de trocar mesmo com as pessoas, tentar, às vezes a gente está tão viciado em fazer alguma coisa de determinada forma, a gente esquece de
coletar essas informações e visões diferentes que vão agregar muito, né, no resultado final. Mas você acha que colaborar dá trabalho, demora mais, por exemplo? Porque essa é uma das barreiras, inclusive, segundo Emanuel Gobilot, né? Que colaborar demora, dá mais trabalho. É isso mesmo? Eu acho que demanda mais tempo, sim, mas não acho que isso seja prejudicial para o resultado. Pelo contrário, eu acho que o resultado fica muito mais assertivo e fica muito melhor. Mas eu acho que ela tem barreiras, sim. A colaboração não fosse as barreiras, a gente colaboraria de forma muito mais fácil. Se isso é um assunto, se isso sempre aparece quando a gente vai falar com as empresas e com todas as pessoas, é porque é uma questão, né? Se é uma questão é porque não é fácil. Demanda energia também, né? Acho que às vezes a gente está tão cansado, tão imerso em alguma coisa, que você sabe que a gente vai ter que resgatar ali uma energia para doar para o outro, para ter aquele momento, né, de troca, respeitar as opiniões e tudo mais, né? Então, acho que demanda energia também. Eu acho que o grande ganho é a diversidade, né? É a pluralidade de contribuição, né? Porque uma mente só pensa uma coisa dirigida, né? E às vezes um outro ponto vindo de outra pessoa te traz um outro insight e por consequência acaba contribuindo e fazendo aquilo crescer. Ô, Mari, legal. A grande vantagem da colaboração. Sem dúvida, né? Sem essa diversidade de opiniões, a inovação não acontece, inclusive, né? Que é o grande objetivo de todas as empresas, de todos os setores. Mari, conta pra gente um exemplo na prática, né? Você que está à frente aí do nosso time de criativos e o Fernando Gil trouxe aqui essa importância da colaboração para a diversidade de opiniões e o resultado ser muito melhor do que um trabalho proveniente de uma única visão, né? Sim, tem alguma história para contar? Olha, quando a gente fala de design gráfico, você imagina um profissional um pouco mais ali imerso, sozinho no computador. Então, assim, fica um pouquinho difícil imaginar como ele vai colaborar ali, tipo, com uma roda de conversa, um grupo, um briefing, um toró de ideias, como a gente gosta de chamar. Mas, recentemente, a gente fez um trabalho super legal de branding para uma empresa aí do varejo grande, que não posso citar, mas foi super legal porque a gente chamou toda a equipe, chamou pessoas totalmente diferentes da empresa, colocamos ali para trocar ideias, cada um trouxe sua opinião e você via como divergia assim, a opinião de cada um, as ideias, todas as palavras que trouxeram eram muito diferentes e tinha a ver ali com a vivência de cada um ao ver a marca. E quando a gente colocou tudo isso num conjunto, a gente estava com tanta ideia boa que a gente foi difícil escolher. No final, assim, de 10 ideias, a gente conseguiu separar 5 com muita dor, porque a gente não queria desfazer delas. E assim, você via todo mundo, cada um colocando um pouquinho do perfil deles na execução. E tipo, saiu um trabalho super bacana. Você via que era o coletivo e ao mesmo tempo o individual ali naquele material. O individual sendo respeitado, exato, né, nas ideias sendo valorizado, a história de cada um sendo valorizada. Esse é o grande diferencial, né, gente? Eu costumo dizer que, assim, CNPJ não existe, né? O CNPJ é feito de CPF, né? Sim. As empresas são feitas de pessoas. E é isso, essa singularidade é que faz com que os produtos tenham, enfim, tenham valor, né? Enfim, as entregas tenham valor e sejam tão diferentes. Gente, outra que eu vou jogar na mesa aqui, ó. Vou pedir até um efeito pro Richard, ó. Jogando uma pergunta na mesa. Aqui na Escola do Caos, a gente colabora? Eita, que medo de ouvir a resposta. Colabora. Sim. Colabora. E aí, eu tenho um outro ponto. Esses dias, numa reunião, uma cliente comentou assim, que olha, aqui na nossa empresa, enfim, eu ouso falar que a gente tem a maior concentração de gente boa por metro quadrado, porque todo mundo colabora muito, inclusive o nosso projeto lá é o contrário, é para colaborar menos, para colaborar menos, porque o nível de colaboração é tão alto que às vezes as pessoas deixam de cobrar uma das outras, deixam de perseguir alguns resultados que são importantes para a companhia, né? E aqui eu vejo que a gente colabora muito, a gente tem um nível de doação alto. E aí eu fico pensando, mas isso é característica da pessoa? Assim, é uma característica que a pessoa tem? Eu sou uma pessoa colaborativa ou algo que a gente consegue desenvolver no dia a dia? Eu tenho algumas sugestões, né, para isso. Eu acho que... Só para contextualizar,
O Fernando Gil tá à frente do nosso comercial, mas ele é psicólogo de formação. Então ele é nosso oráculo também dessa mesa. Obrigado pela Teve hora. a apresentação e o peso junto dessa apresentação. Agora isso você vai aí, falar. agora. Quem assistiu Matrix ontem, o Oráculo hoje. Não, o que eu acho interessante é o seguinte: em alguns momentos você pode pensar que é um valor individual. Então, assim, algo fez com que se aglomerasse um público com valores similares. Mas eu acho que o ambiente dita isso. A cultura da empresa. Isso. O ambiente estimula. E aí, à medida que você colabora e se sente acolhido, acho que se torna fluido. E eu tenho um testemunho para dar nesse sentido. Quando eu cheguei, eu me senti muito acolhido. Eu já os conhecia, né, os sócios, não conhecia o time, mas o time me recebeu bem. E um pouco antes de sair agora do descanso que eu tive semana passada, tinha acabado de receber uma pessoa nova no time. Mas eu fui tão descansado de saber que o time a receberia e a ajudaria nas demandas que surgissem, que eu fiquei desencanado. Porque assim, ela vai ser ajudada. Eu senti, ela vai ser ajudada. Como eu fui, sem conhecer ninguém, eu fui, por que ela não seria? Porque o ambiente é dessa forma. Então, temos sim, viu, Amanda? Sim, muito bom. Aliás, você tá vendo essas almofadas bonitonas aqui atrás da gente? Eu vou até pegar uma, olha, a galera da técnica vai ficar brava comigo, porque eu saí de quadro. Mas aqui, ó. Aqui essas almofadas são a nossa vibe. E a nossa vibe nada mais é do que a nossa cultura. E a gente imprimiu nessas almofadas os nossos valores. E o áudio deve ter ficado todo atrapalhado, pode brigar comigo. E aí, olha só, um dos nossos valores aqui é entregamos como time. Então, isso está escrito, está estampado, é um desejo da liderança da empresa, essa entrega como time. Pedro, você que está todos os dias aí entregando soluções educacionais para as empresas que a gente atende, como é que a gente consegue construir uma cultura de colaboração? Quer dizer, é possível transformar um ambiente onde isso não é cultural, como o Fernando trouxe aqui, a Lid trouxe, a Mari trouxe, na Escola do Caos faz parte do nosso DNA. E quando não faz parte, como é que faz? Não. Senta e chora. Não. Dá sim, é possível eu acho que o primeiro passo é justamente identificar quais são os problemas, identificar o que está pegando, né? Quais são os desafios que as pessoas enfrentam no dia a dia, por que elas não colaboram? Às vezes elas não colaboram, como a gente falou aqui no começo, porque há colaborar leva tempo. Há uma alta demanda e não dá tempo, ou porque as pessoas têm medo do conflito, que é uma coisa que implica muito quando a gente está falando sobre colaboração, né? Como é que as pessoas estão encarando os conflitos no dia a dia? É de forma destrutiva ou de forma construtiva? Então, tudo isso a gente consegue... E isso é prática, não tem jeito. É detectar o que precisa ser melhorado e criar um plano de ação mesmo. Quando acontecer determinada coisa, como nós deveremos fazer. Legal. E assim... por diante, até que a prática vire hábito, até que as pessoas vão incorporando isso, e aí, como o Gil falou, isso faz parte do ambiente, as pessoas elas colaboram porque o ambiente é colaborativo. É quase que uma mensagem não falada, né, gente? E acho que todas as empresas têm um pouco isso, né? Existem mensagens e comandos não dados, mas é o ar que se respira. É o inconsciente coletivo. É o inconsciente coletivo da empresa, né? É a história da máscara, eu acho, né? Que agora a gente está passando por esse período, quando você entra em um ambiente que está todo mundo de máscara e você está sem, você automaticamente você quer colocar máscara, né? Máscara. Se você entra nesse ambiente, está todo mundo fazendo, você fala, não, calma, preciso fazer também, preciso fazer para me sentir pertencendo, né? Agora, toda a transformação cultural, né, Pedro? E a gente vê muito isso no exercício das nossas entregas, quando o tema é cultura, a gente precisa gotejar. Não adianta você fazer uma implantação e acabou, não. Se você quer que aquilo seja um valor, que seja vivido no dia a dia, continuamente você tem que ter uma dose ali até que aquilo se transforme naturalmente, né? Porque se faltar, se perde. E fazer virar ritual, né, das empresas. Rituais. Exatamente. Esses rituais, eles acabam fortalecendo o que a gente estava falando de cultura, né? E a cultura, ela acontece por meio de pessoas. E aí, eu estava pensando aqui que quando a gente já tem uma cultura muito estabelecida, a gente tem... Voltando no ponto, né, da característica do valor individual, se eu sou naturalmente uma pessoa que não gosta de colaborar, naturalmente eu não vou me sentir parte desse time e vou sair.
né? Acho que a cultura, ela também, ela favorece para que mais pessoas dentro do perfil que a empresa busca se estabeleçam dentro do time, né? Mas isso pode ser um perigo, né, Lid? Isso pode ser perigoso. Porque se a gente começa a ter pessoas que são muito parecidas dentro de um grupo, a tendência é que a gente perca um pouco da diversidade de pensamentos, né? Eu fico até pensando, tá todo mundo percebendo, por exemplo, que tem uma pessoa neste podcast que é mais calada do que as outras, né? Que ela fala um pouquinho menos do que as outras. Quem será? Quem será? Falou! Eu acho que é o Pedro. Gente, cara, é isso, né? Assim, a gente precisa parar de acreditar que dentro das organizações, ou enfim, as pessoas precisam ser iguais, ser semelhantes, pensar de forma semelhante e tal. É legal a divergência, né? E você tem muito valor com o teu silêncio, muitas vezes, é muito eloquente, Mari. Eu acredito que por isso que funciona tão bem aqui dentro do Armazém do Caos, porque a gente tem essa coisa de aceitar a individualidade do outro, como ele é, respeitar isso. Então, tá tudo bem se eu quiser falar pouco no podcast, a Amanda deixou. Então, isso é muito legal, porque a gente se sente, tipo, parte, quer tentar colaborar de alguma outra forma. Não pode não ser falando, pode não ser da mesma forma que os outros, mas vamos colaborar de algum outro jeitinho. A Mari falava dessa questão do comportamento e da entrega. E essa é uma dissociação que a gente precisa fazer, né? Porque a gente tem características diferentes. Graças a Deus. Graças a Deus. E eu vivi muito isso na minha vida como business partner, no momento em que a gente tinha que fazer os comitês de calibração, que vai ali avaliar os grupos e traz a pessoa e fala. E algumas pessoas, por serem mais introspectivas e se expressarem menos, muitas vezes a entrega era questionada. Falou, não, mas a entrega é muito, apesar dela não ser mais restrita na comunicação e tal. Então, foi um exercício com a liderança para falar, a gente tem que separar aqui o que é comportamento e o que é entrega. Sim, muitas e tem até livro, né? Tem até livro, leiam, né? O Poder dos Quietos, né, Mari? Excelente. Super legal, um baita livro. E é isso, sim, no ambiente corporativo, muitas vezes se privilegia as pessoas que fazem mais marketing, assim, né? Que falam mais, que são mais eloquentes. E às vezes a pessoa fala muito e entrega pouco, gente. Sim. Isso tem. Também Isso acontece. tem muito. Também acontece. Isso tem bastante. Ô, Lid, deixa eu te fazer uma pergunta. Uma das barreiras da colaboração, tentando trazer essa conversa aqui pro tema central, uma das barreiras da colaboração é o medo de perder valor individual. Como é que a gente supera isso? Então, assim, por exemplo, poxa, mas eu faço isso aqui tão bem, sério, que daí eu tenho que perder tempo, eu tenho que dedicar mais tempo e ainda vou ter que dividir esse trunfo da entrega, né? Eu não vou perder meu valor individual. Como é que é isso no dia a dia? Acho que a construção diária, né? Quando a gente fala de colaboração, a gente tem essa construção de promover os resultados que a gente atinge com a colaboração, né? Então, sim, a gente tem que reconhecer, tem que identificar, tem que valorizar esse conhecimento individual e mostrar o como é importante a gente contribuir como time, né? Então, eu sou detentora desse conhecimento, olha que incrível, eu posso ensinar outras pessoas, isso tem tão valor quanto eu saber ser bom nisso, né? Então, a gente constrói isso no dia a dia, entre o time, com o estímulo dos líderes, né? Buscando fazer essa valorização. Hoje, quando a gente faz um projeto muito bacana e a gente divulga aqui no nosso grupo, a gente costuma mencionar as pessoas que participaram para elas entenderem o quanto o valor individual foi importante para aquela construção coletiva, né? E isso é colaboração. Então, Sim. acho que é construção diária mesmo, né? Sim, é uma construção diária, tem a ver também com um ambiente seguro psicologicamente, né, que é fundamental, onde as pessoas têm liberdade para se posicionar com relação às suas preferências de atividades. Gente, tem gente que gosta de fazer determinada coisa, tem gente que gosta de fazer outra, tem lugar para todo mundo, né? E o bom vai ser, e essa colaboração vai acontecer se as pessoas estiverem felizes, né? Então, segurança psicológica, super importante, e confiança. Como é que se constrói um ambiente de confiança? Pedro Veríssimo. Se constrói um ambiente de confiança, eu vou ter que apelar agora para uma referência também, pode? Vai, lógico, deve. Por isso que eu joguei para você. Tem um autor muito bacana, chama Stephen Covey.
que é o filho, Stephen M. Covey, que é o filho do Stephen Covey. Que ele tem um livro que chama Velocidade é da Confiança. Ele fala que a confiança ela é composta por proximidade, consistência, credibilidade e vulnerabilidade. Então, né, a proximidade, o quanto que eu sou próximo das pessoas que estão comigo, a credibilidade, aquela pessoa que fala e cumpre com aquilo que falou, a consistência, o quanto ela sabe daquela determinada habilidade que ela tem, e a vulnerabilidade, que é justamente isso, afirmar que quando eu não sei, pedir ajuda, pedir, e claro, reconhecer nas outras pessoas essas vulnerabilidades também, né? E aí com esses 4 pilares a gente vai construindo ambientes de confiança, onde eu sei que eu posso confiar, que eu posso pedir ajuda, que eu posso pedir a colaboração, que eu vou colaborar também, e assim por diante. Muito legal. Viram É que eu fiz isso. a pergunta pra pessoa certa. Ora, quem é o oráculo aqui? Já foi instituído Fernando Gil como oráculo. E a memória, né, gente? É Que inveja excepcional. essa memória. É muito conteúdo fazendo todo dia. É isso aí, domina os conteúdos. E é isso, né, gente? Também tem a ver com a questão da autoestima, eu acho, né? Assim, porque quando a gente tem medo de perder valor individual, é porque, de alguma maneira, a gente sente que existe alguma ameaça presente no ambiente. O que é muito ruim, né, gente? A gente trabalhar num ambiente onde a gente começo a pensar 2 vezes antes de falar, antes de fazer, porque eu tenho medo do que vai acontecer, porque esse ambiente não tem confiança e eu também não confio tanto no meu taco. O que você acha, Fernando? Daria um podcast à parte, hein? Autoconfiança contra... Fugiu. Olha o Covid aí, gente! Autoestima. Perdão. Corta aí, amigão. Né, daria um podcast à parte, porque tem uma correlação muito interessante da autoestima com o afeto e da autoconfiança com com o desenvolver, com a atividade. E do ponto de vista educacional, pais, né, na educação dos filhos, precisam mesclar os dois para poder ter um emocional estruturado com o potencial para execução. Isso dá um podcast à parte. Sim, mas é super importante, né? Muito, a gente muito, precisa trabalhar muito. nossa autoconfiança, a gente precisa estar bem, seguro do que a gente é capaz, né? Sem medo de perder valor. Ninguém perde, ninguém... Ah, minha avó falava pra mim, gente, o que é do homem o bicho não come. Mas eu posso fazer uma reparação histórica aqui, o que é da mulher também o bicho não come. Muito bem. Mas olha que interessante, tá? Censura! Olha o poder do líder na construção dessa autoconfiança de dar, de apoiar do ponto de vista emocional. E essa segurança, cada vez que for praticando, vai aprimorando, pronto, você vai construindo a autoconfiança junto com o emocional bem E tem o suportado. erro também no meio de tudo isso, né? De como a gente encara o erro, né? Que mais do que tolerar o erro é valorizar o erro, né? Nesse Mas processo de tem erros e construção. erros, né, Lídia? No processo de colaboração, quando eu estou falando de troca, quando eu estou falando dessas iniciativas, né? Às vezes as pessoas podem ter medo de colocar um ponto, de ter uma iniciativa por medo de errar. E isso atrapalha muito esse processo. O processo de criatividade, o processo de confiança, o processo de colaboração. Né? A gente não pode ter medo de errar. Né? A gente tem que compreender que errar faz parte de Do quem processo. tenta, de quem faz. Né? Verdade. Só não erra quem não faz, né? Sim. É isso. Gente, nós falamos em medo de perder o valor individual, falamos que colaborar leva tempo, e tem mais 2 barreiras que a gente precisa comentar aqui, que é, vou começar por ninguém é capaz de fazer tão bem feito quanto eu. Aí a gente vai para o outro lado, né? A gente falou aqui da pessoa que tem medo de perder o valor individual, essa questão da necessidade da autoconfiança, da autoestima, do ser empoderado no que eu sou capaz de entregar, e colaborar não vai tirar isso de mim. Mas e aí? E a pessoa que, assim, eu tenho que fazer porque ninguém vai fazer tão bem quanto eu? Como é que a gente resolve A isso? estima tá em dia dessa. Quem tá com a estima assim, acima do nível aceitável. Isso rola bastante, eu acho, ainda mais nesse nosso meio, assim, de o próprio mercado elencar alguns gurus, alguns pontos de referência que viram meio que papas, né, em determinado assunto, e rola muito essa coisa, não, aquela pessoa é a única detentora de determinado conhecimento, ninguém faz tão bem quanto ele, né? Então, acho que há um pouco desse movimento de a pessoa se sentir a única capaz,
e das pessoas e conferirem esse título também, né? Olha, você é o único capaz. E essa combinação é bem perigosa, porque é isso, ninguém é... Primeiro, é uma máxima que faz total sentido, né? Ninguém é tão bom quanto todo mundo junto, né? Então, o coletivo sempre vai se sobressair ao indivíduo nesse sentido, né? As cabeças diferentes pensam melhor. Isso é um fato. Precisa superar essa precisa questão, equalizar essa autoestima aí. O risco é a individualidade, né, virar uma limitação. Então, você pensa no time de futebol, né, ano de Copa do Mundo, tá? Então, você tem ali, às vezes, uma estrela que, de fato, ela é importante para o time. E quando o time sabe jogar com aquela estrela, ele traz o resultado para o grupo. E o grupo também tem sua parte naquilo. Agora, o problema é quando a estrela despreza o grupo. Ou pode se tornar uma limitação se aquela competência ali ela não consegue ser executada mais, porque o grupo não consegue dar espaço para execução. E aí ele está fora. Sim, muito legal. E você trouxe aí a metáfora com o esporte, com o futebol, muito bem colocado. E eu queria aproveitar esse gancho para falar de competição. A gente sabe, né? A gente vive num sistema capitalista, né, gente? A competição faz parte da regra do jogo, querendo a gente ou não. Em muitas organizações, ela faz parte do dia a dia das pessoas. A pergunta que não quer calar agora, lá vai, mais uma indo para a mesa. Como transmutar a competição em colaboração? Tem que ter um tempo para pensar nessa. Acho que aí a gente põe cultura na mesa de novo, né? Sim. Porque é o ambiente que traz esse perfil do time no dia a dia, né? Um perfil de times que competem muito ou que colaboram, né? Eu acho que isso a gente põe cultura na mesa de novo para falar de como que a gente transmuta isso. Que eu acredito que seja por meio dessa construção de uma cultura sólida, né? Que a gente deixe claro quais os objetivos, os propósitos dessa companhia, né? E a gente construa isso no dia a dia. A forma como a companhia reconhece, né, esses esforços, porque se a própria companhia, a própria empresa reconhece e privilegia esse esforço individual, é natural que você crie uma cultura onde as pessoas, entre elas, vão criar esse clima de competição. Agora, quando você privilegia grupo, os resultados, né, que são justamente resultados dessa colaboração, você cria um ambiente, uma cultura diferente. Né? Quando você tem espaço para todo mundo, você não tem que brigar por um único espaço. Exato. Né? Sim, até porque cada um é especial no que faz, né? Nas suas entregas, né? E, gente, fala-se muito nesse mundão corporativo em oratória, né? A pessoa que a gente já trouxe um pouquinho desse tema, né? As pessoas que têm mais facilidade para falar, para se expressar, são pessoas até aqui, teoricamente, que aparecem mais, que são mais valorizadas e tudo. Então, fala-se muito e valoriza-se muito essa competência do falar bem, do expressar-se bem em oratória. E pouco se fala numa capacidade fundamental para que a gente possa colaborar, que é escutatória, né? A gente precisa escutar com intenção, para a gente entender de que maneira a gente consegue colaborar com o outro. Porque também não é assim, às vezes é até chato. Assim, olha, me fala aí o que você está fazendo, divide comigo. Às vezes não é assim que funciona. Primeiro você precisa escutar para entender qual é a demanda daquele time, daquele seu par, né? Para que você possa colaborar de maneira que faça sentido, né? Então, assim, presença atenta, diálogo, tudo isso é muito bom, é muito bem-vindo, né? Presença atenta, né? Não é estar do lado só fisicamente, mas é olhar no olho, entender o que o outro está passando, fazer leitura, né? De body language, tudo isso é super importante. Então, se eu pudesse dar alguma dica aqui também, é isso, né? Praticar a escuta, ouvir esse time para saber como é que a gente pode colaborar, né? Sem ficar mexendo no celular enquanto escuta outra pessoa. É, mais ou menos igual eu tô fazendo. O legal do que você está falando, Amanda, é que mesmo a construção do social, ela se dá depois que o individual se expressa e é validado pelo outro. Aí se constrói o social. Então, até para a construção do individual, você também precisa da validação do outro. Então, a interação ela é constante, ela precisa ser contínua mesmo. Sim, é verdade. É só no dia a dia ali, né? Não tem receita mágica. Não tem. Agora, e se eu precisar colaborar
com alguém que é meu inimigo. Adam Kahane. Antes de você, eu falei. Livro Colaborando com o Inimigo. Adam Kahane. Não estava na cola. Livro é um milagre, gente. E se você tiver que colaborar com alguém de quem você não gosta, ou pior ainda, colaborar com alguém de quem você desconfia, e agora? Como é que faz? Como é que resolve isso? Colabora ao contrário, né? Quando é assim. Puxa o tapete. Empurra escada abaixo. Como é que faz? Olha, eu acho que não dá... Primeiro, você não pode começar já vendo a pessoa como um inimigo, assim. Se você começar Não, mas a ver... é no caso se for. A pessoa, se ok, for. você não gosta da pessoa, mas vocês têm o mesmo objetivo ali. Vocês estão colaborando em torno de um mesmo objetivo. É a mesma coisa que... estamos todos no mesmo carro. Eu não vou querer que o motorista bata o carro. Sim. A ideia é, vamos... Ok, aqui temos divergências, mas vamos focar no objetivo, que é resolver essa solução aqui, tentar... focar no profissional mesmo, vamos aqui no caminho de não bater o carro. Tentar separar as coisas. Exato, Você acha que dá para separar? Eu acho que dá. Pode ser uma excelente oportunidade para reparar o pessoal, inclusive. Exato, dá Porque mais não dá pra chances. separar. Eu acho que não dá muito para separar o pessoal do profissional. Eu brinco, inclusive, que a gente não é pizza, né? É meia mussarela, meia calabresa. É aquela história, assim, antiga, assim, que fala na época dos nossos pais. Assim, olha, quando você chegar no trabalho, deixe os seus problemas da porta para fora. Quem deixa, gente? Se fosse fácil assim, virar chavinha, né? Como é que é isso? Não, mas eu acho que se você já entra esperando assim, é meu inimigo, não quero falar com ela, não quero falar com ele, olha, aqui já... Não estou apto, estou fazendo uma barreira que não quero me relacionar com essa pessoa. Eu acho que a tendência é só piorar. Eu acho que o Gil até falou assim, que é uma construção que vai acontecendo aos poucos, assim, não é só chegar, fiz aqui uma dinâmica, agora tá todo mundo é amigo, todo mundo tá feliz. Então, assim, é um processo. Você tá ali, vamos tentar dessa vez, vamos tentar mais uma vez, você vai criando barreiras, é claro, mas eu acho que tentar ser aberto também a procurar uma maneira de resolver. Tem que ter intenção, né? Tem que ter ser intenção. intencional, Exato. é isso, em prol de um resultado, intencionalmente se unir e fazer o que tem que ser pode feito. ser que as barreiras pessoais caiam e pode ser que não também, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo Ou bem. o caminho pode ser a busca de um valor superior. O que Que é o não bater o carro, que a Mari falou. O que você tem como valor que pode transcender aquilo? Cara, por mais que a gente não se relacione, é minha obrigação com essa empresa. Então eu vou lá e faço. Posso fazer uma metáfora com plantas? Que eu adoro plantas. Assim, até pensando no contexto assim, corporativo, né? A gente está junto para fazer o melhor material. Às vezes você tem duas pessoas que têm ali uma capacidade de talento incríveis e junto, esses talentos se mesclam muito bem. Se você pega plantinhas, hortelã, que não pode ser plantado junto com alecrim, porque a hortelã domina, cria raízes, mata o alecrim. Mas se você colocar ali na panela, os dois juntos, fazendo alguma mistura, eu não sei se receitas agora com isso, talvez fique cordeiro, mas assim, se você mistura ali, fica um prato incrível. Então, assim, tem que considerar que, às vezes, você precisa ter um foco ali. Ok, vamos focar nesse material, vamos focar nesse objetivo, nessa solução. E deixar as divergências para depois, para fora mesmo. Sim, ou então nada como ter, como a gente falou no episódio anterior, conversas cruciais, né? Às vezes precisa também, a gente coloca as coisas na mesa, nada como autenticidade, verdade, respeito, para resolver todas as questões. Respeito, sim. Gente, a gente precisa trabalhar, né? Como se a gente não tivesse trabalhado. Precisamos colaborar, né? Vender, né? Vambora! Colaborar. Foi uma honra receber vocês aqui, a liderança da Escola do Caos, no episódio de hoje, construindo todo esse conteúdo para você, nosso telespect, nosso ouvinte. Se você curtiu, recomenda para os seus amigos. Se você não curtiu, tá tudo bem, recomenda para os inimigos. Se inscreve no canal, ativa o sininho e vem com a gente.
construir esse ambiente de colaboração para todo mundo trabalhar e ser feliz acima de tudo. Agora, a gente acaba de receber uma notícia na manhã de hoje, sexta-feira, que a gente está gravando, que foi a despedida de um grande nome da televisão brasileira que todo mundo conhece. E a Lid, muito sensível, trouxe a ideia da gente homenagear o grande Jô Soares, né, Lid? Fica aqui nossa homenagem, né, Lid? Para o Jô Soares, que nos presenteou com tanta alegria, né? Com um trabalho tão incrível e que foi embora hoje, partiu. Eu vou compartilhar uma frase dele aqui que eu achei que até conecta com o nosso tema aqui. Ele disse: a vida é como um quebra-cabeça. O importante não é ter todas as peças, é colocá-las no lugar certo. Então, a gente termina aqui com essa homenagem pequena, né, pro Jô Soares. Ah, Lid, muito obrigada, muito sensível da sua parte. Muito obrigada por participar do podcast Caos Corporativo. Pela primeira vez, a liderança da Escola do Caos aqui com a gente. Anderson Barros e Alberto Reutemann, chega de férias. Se cuidem. Voltem para o próximo. Cuidem, Um beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Valeu! Tchau. Tchau. Obrigada.